Olá! Vamos mergulhar hoje no último relatório do BTG Pactual Logística, o BTLG11. A gente vai analisar ponto a ponto os resultados e as novidades de setembro de 2025 para entender direitinho o que está acontecendo com um dos maiores fundos de galpões logísticos do Brasil. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa com os números principais de setembro, depois vai fundo nas operações, dá uma olhada nas finanças, discute o futuro e a saúde financeira, para só então chegar no nosso resumo final. Vamos nessa? Primeira parada, os números que mais interessam para quem investe. Vamos ver o que o fundo pagou, qual o retorno que isso representa e como o mercado está avaliando o BTLG11 nesse momento. E a grande notícia de setembro já chega de cara. Um aumento nos dividendos para 79 centavos por cota. Pode não parecer uma fortuna, mas num fundo desse porte, qualquer centavo a mais é um sinal importante que a gente precisa investigar. E o legal de olhar esse gráfico é que a gente percebe que o fundo saiu daquela estabilidade de 78 centavos que vinha mantendo. Esse pequeno degrau para cima é um sinal claro de um novo patamar de distribuição. E o que isso quer dizer na prática? Bom, projetando esse novo dividendo para o ano todo, a gente chega a um dividend yield de 9,5%. É um retorno bem atrativo, principalmente para quem foca em construir uma carteira para gerar renda, né? Olhando agora para o famoso P sobre VP, ou seja, a relação entre o preço na bolsa e o valor patrimonial, a gente vê um indicador de 0,96. Isso significa que a cota está sendo vendida com um descontinho em relação a seu valor contábil. É uma situação que vem se repetindo e mostra que o investidor não está pagando caro demais pelo ativo. Beleza, os números são bons, mas de onde vem essa grana toda? Vamos olhar para o coração do fundo, os imóveis. Como eles estão performando? É a operação do dia a dia que sustenta tudo isso. Antes de mais nada, rapidinho aqui. Vacância física é o espaço vazio, o metro quadrado que não tem ninguém dentro. Já a vacância financeira é o dinheiro que o fundo deixa de ganhar por causa desse espaço vago. E é essa aqui, a financeira, que impacta direto no caixa do fundo. E olha que beleza esse gráfico. A vacância financeira caiu para um nível super baixo, só 1,7% em setembro. É uma melhora pequena, mas constante, que mostra uma gestão eficiente e, claro, mais receita entrando no caixa. E quem foi o herói dessa história? O grande responsável por essa melhora foi um novo contrato de 5 anos lá no BTLG Campinas. Com essa nova locação, o imóvel simplesmente zerou a vacância, 100% de ocupação. É uma baita vitória operacional. Quando a gente olha para o mapa, a concentração em São Paulo continua gigante, com 90% da área do fundo. É uma aposta clara no mercado mais forte do país, o que é bom por um lado, mas também cria um risco geográfico que a gente precisa sempre ter em mente. Agora, vamos abrir os livros, né? Vamos mergulhar nos números para entender como foi a geração de caixa do fundo nesse último mês e como as contas fecharam. Essa tabela é um verdadeiro raio-x do mês. E o que chama atenção aqui é que o fundo distribuiu 79 centavos por cota, mas o resultado em caixa foi de 66. Mas calma, isso não é um problema. É uma estratégia da gestão, que está usando as reservas acumuladas para manter essa distribuição crescente e atrativa. Ah, e um detalhe importante. A receita de aluguel vem um pouquinho menor esse mês, mas foi por um motivo bem específico. Um desconto retroativo que rolou numa renovação de contrato. Foi algo pontual. A tendência é que esse número já volte ao normal no próximo relatório. A gente já viu como foi o mês. Agora, bora olhar para frente. Como está a estabilidade dos contratos? E quais são os próximos grandes movimentos que o fundo está planejando? Dá uma olhada nesse gráfico de vencimentos. É uma imagem bem tranquila. Quase metade da receita do fundo está amarrada em contratos que só vencem depois de 2029. Isso dá uma segurança, uma previsibilidade muito boa para o fluxo de caixa. A lista de inquilinos é de primeira linha, só nome de peso como Açaí e Amazon. Mas aqui tem um ponto de atenção. Os 20 maiores inquilinos são responsáveis por 71% da receita. É uma concentração alta que, apesar da qualidade dos nomes, é algo para a gente sempre ficar de olho. E agora a notícia que pode mudar o jogo para o fundo. A assinatura para comprar o portfólio do FI SARI 11. É uma tacada de quase R$500 milhão que deve ser concluída já em outubro. Isso vai, com certeza, expandir e redesenhar o portfólio do BTLG11 de forma bem significativa. Bom, não adianta ter imóvel bom se a conta não fecha, certo? Por isso, agora é hora de fazer aquele check-up financeiro, ver como estão as dívidas e a liquidez do fundo. E o que os números dizem é que a gestão está sendo bem conservadora com as dívidas. O grande destaque aqui é o LTV, o Loan to Value, de apenas 2,7%.
Basicamente, isso quer dizer que a dívida atrelada aos imóveis é muito, muito pequena perto do valor total deles. É uma posição financeira super segura. E para o futuro próximo, como está o caixa? A posição é bem confortável. O fundo tem 332 milhões de reais em caixa, o que cobre com muita folga as obrigações de curto prazo. A liquidez definitivamente não é uma preocupação no momento. Beleza, passamos por tudo. Chegou a hora de juntar as peças, fazer um balanço do mês e ouvir o que a própria gestão do fundo tem a dizer. Então, resumindo o mês. Do lado positivo, tivemos o aumento do dividendo, a vacância caindo e a ocupação total em Campinas, além da aquisição estratégica do SARE 11. Do lado que a gente precisa ficar de olho, a alta concentração de receita nos inquilinos e o resultado pontual que foi um pouco menor. E para fechar, as palavras da própria gestão. Eles fazem questão de reforçar que esse aumento no dividendo não foi um acaso, mas sim parte de uma estratégia de longo prazo, de um histórico de crescimento anual na remuneração do cotista. Isso tudo deixa a gente com uma grande pergunta no ar. Com essa aquisição gigante do SARE 11 batendo na porta, como o BTLG11 vai conseguir equilibrar o crescimento do portfólio e, ao mesmo tempo, manter a estabilidade e o crescimento dos dividendos? É isso que a gente vai acompanhar de perto nos próximos meses.